Porque a gente vai ver aqui que esse termo intercorrência, ele é grande e a gente pode ter intercorrências graves e outras intercorrências que nem são tão graves, né? Mas faz parte de intercorrência. Não é? Por exemplo, quando você faz uma aplicação e aquele tecido fica roxo, é uma intercorrência grave? Não, provavelmente você pegou ali um vasinho e aquele vasinho, né, na entrada ou na saída da agulha, ou fez uma compressão muito forte, mas aquilo rapidamente ele vai desaparecer e trazer para nós o resultado que a gente precisa. Logo a gente esquece daquela mancha roxa e fica só com o resultado, não é? Então, isso daí é uma intercorrência que eu considero leve. Agora, um problema é aquele que te dá trabalho para consertar, para resolver. Agora, um problema ele já te dá mais dor de cabeça, uma intercorrência mais longa, ela também te dá dor de cabeça para fazer, né? Mas o centro da intercorrência ele passa pelo seguinte, olha, por que aconteceu a intercorrência? Foi negligência ou falta de informação técnica? Então, porque esse primeiro passo é importante para que você não tenha novas intercorrências. De repente, o que acontece? Você tem ali uma habilidade que você considera que já está acima do céu e da terra, e aí você vai lá e fala assim, poxa, eu não erro com isso. Eu não tenho problema com esse tipo de procedimentos. Toma cuidado com isso, tá? Cuidado, porque quando você pensa assim, a sua possibilidade de derrapar na curva e ter um problemão é grande, tá? Então, nunca subestime o procedimento, o processo que você está fazendo. Essa é uma das grandes dicas para que você tenha aí o resultado que você necessita nos seus atendimentos. Agora, se você cometeu algum erro e você percebeu que te faltava informação, poxa, é ruim, mas para você ele pode ser uma alavanca, ele pode ser uma instrução te falando assim, olha, profissional, você precisa estudar um pouco mais a respeito disso, você precisa entender por que aconteceu aquela intercorrência, porque o normal é não ter intercorrência. Falar, tem intercorrência normal. É bem verdade que quanto mais você trabalha, mais intercorrências você tem, por conta do N, né? Do número de atendimentos que você faz. A possibilidade de você ter problema é sempre maior quando você trabalha mais, né? E tudo isso a gente precisa estar muito bem centrado para poder entender se foi uma coisa ou se foi outra. Se foi negligência, você tem que falar, opa, deixa eu baixar aqui a minha bola, né? Deixa eu me conscientizar, não é? Que eu preciso ter esse cuidado. Agora, se foi falta de informação, aí deixa eu estudar mais um pouquinho a respeito desse produto, deixa eu estudar um pouco mais a respeito dessa nova marca, talvez mudar de marca, porque, por exemplo, um preenchedor X dá mais intercorrência do que o outro, aí você vai pesquisar a respeito do preenchedor. Eu já fiz isso, de trocar preenchedor por conta de uma série de intercorrências. Eu comecei a perceber que aquilo me dava um certo problema, formava mais granuloma, depois me dava mais trabalho nos retornos. Então eu procurei trocar de produto, fui procurar um melhor, achei o produto, troquei, nunca mais tive esse tipo de intercorrência. Então é assim, não sei fazer procedimento, sei fazer procedimento, mas muitas vezes eu posso ter um problema relacionado à qualidade do produto, entendeu? Então isso é importante.
Deixa eu parar um pouquinho para responder as perguntas aqui, ó. Adriana Franco, como vai, Adriana? Professor, qual a intercorrência que pode ocorrer no PEN? Que legal essa pergunta, Adriana. Vou te responder aqui. PEN, a gente trabalha com substâncias concentradas. Principalmente na nossa categoria, nós trabalhamos com glicose a 50% ou 75%. Então, por essa substância ser altamente concentrada, ela tem um poder, deixa eu te colocar uma palavra aqui, um pouco mais pesada. Ela tem um poder de queimar, pela sua alta concentração, a pele. Então, quando você faz o PEN, você precisa ter uma sensibilidade grande. Por quê? Quando você coloca o bisel, aquele orifício que tem no bisel, a ponta da agulha, ele precisa estar voltado para você enxergar o quanto da agulha que está entrando, porque não precisa entrar muito. Quando cobre o bisel e ao cobrir o bisel você verificar que o vaso deu uma despigmentada, significa que você está no lugar certo. Mas aí você pode injetar. Se você injetar sem a agulha estar dentro do vaso, ele forma uma pápula. Formando uma pápula ali é uma concentração de glicose. Aquela concentração de glicose passou um pouquinho de tempo, não precisa nem tomar sol. Se a pessoa tomar sol é pior. Ali vai acontecer um enegrecimento da pele por conta da ação da glicose 75% naquela região. Olha que coisa interessante. Então, você precisa estar atenta com isso. O que eu faço geralmente? Depois da aplicação de PEN, eu venho com um gel, pode ser o gel de ultrassom mesmo, ou então álcool 70, que é melhor ainda, e já faço uma massagem sobre os locais onde eu administrei, sempre no mesmo sentido, no sentido do vaso. Para quê? Para evitar esse depósito de glicose 75% naquela região e promover uma queimadura. Entendeu? E se a pessoa sair dali e ela ficar exposta ao sol, é pior ainda. Então, essa é uma intercorrência muito comum no PEN. Outra intercorrência muito comum no PEN é a cliente reclamar que a perna dela está formigando ou que está queimando, coisa do tipo. Mas isso é comum também por conta da concentração de glicose. Acho que eu respondi, não? A Carla está falando aqui. Eu tive reação alérgica com preenchimento. Ô Carla, não vou pedir para você falar marca de preenchimento para não ficar chato aqui no nosso meio, né? O nosso objetivo aqui não é denegrir nenhuma imagem de laboratório ou de produto. O objetivo não é esse. Nosso objetivo é solução, não problema. Mas esse preenchedor tinha ali lidocaína na sua formulação? Me responde isso. Certo, Carla. Me responde, Carla, se o seu preenchedor tinha lidocaína junto com ácido hialurônico. Porque geralmente esse tipo de problema a gente verifica principalmente em preenchedores associados a lidocaína, ácido hialurônico e lidocaína. Eu tive um problema seríssimo. Na verdade foi uma intercorrência monstruosa. E foi porque a gente entende o seguinte, olha, ácido hialurônico, dá para alguém ser alérgico a ácido hialurônico? Ácido hialurônico é uma substância que o nosso próprio organismo produz. Então, não é para a gente ter problema com ácido hialurônico. Agora, mas tinha lidocaína associada no seu produto, Carla? O preenchedor que você está usando, ele era com lidocaína? Então, o ácido hialurônico, ele não é provável que a gente tenha ali um problema de
granuloma, por exemplo, ou de um inchaço muito permanente. Não é para ter esse tipo de característica. E eu percebi que isso aparecia principalmente quando eu tinha ácido hialurônico associado à lidocaína. Então, eu passei a usar ácido hialurônico sem lidocaína e nunca mais tive esse tipo de problema. Inclusive, o inchaço muito duradouro. Nunca mais tive esse problema. Então, eu deixei de usar aquele ácido hialurônico com lidocaína. Eu até toda vez que me perguntam, como a gente está conversando, aí ó, tá vendo? A Carla tá falando que tinha sim lidocaína associada. Carla, você pode até usar a mesma marca que você está utilizando, mas se você usar ele sem lidocaína, você vai ver que você vai ter menos problema. Tá bom? Então hoje, pela minha experiência clínica de dia a dia, eu não uso mais preenchedores com ácido hialurônico. Não quer dizer que eu não use o anestésico, eu uso o anestésico tópico sim, mas sem lidocaína, tá bom? Deixa eu ver o que a Luana tá me perguntando aqui. Oi Luana, boa noite, tudo bem? Pós aplicação de PEN, se ficar uma lesão de hipocromia, tem como voltar a pigmentação? Olha, tudo bem, Luana? Como está? Olha, geralmente é um processo que vai demorar, tá, Luana? Para voltar à pigmentação, que ela vai precisar ser uma pigmentação natural. Cada ciclo de renovação da pele, ela demora em média de 20 a 30 dias. Então você vai precisar esperar alguns ciclos desse para que a pele se recomponha. E nem sempre isso acontece, tá? Aí muitas vezes a gente pode lançar ali o recurso de você fazer aplicações, por exemplo, com ADN mais cromo, que o cromo ele dá uma cor, um tom de marrom que ajuda nesse processo, tá? Deixa eu ver aqui no YouTube o que estão me perguntando. Ceicinha, tudo bem, Ceicinha? Qual a recomendação que você dá para os pacientes depois da aplicação de microvasos? A orientação que eu dou é de não fazer atividade física naquele dia. Essa é uma orientação importante. Depois da aplicação, se ela quiser fazer, que faça antes. E também para ela não tomar sol durante uma semana, 15 dias após a aplicação da glicose 75%, que ela pode manchar a pele. E aí a gente tem um problemão para administrar. Tá? Deixa eu ver aqui. A Heloísa está me perguntando, professor, a pele 2 tons a mais depois da aplicação de desoxicolato, L-carnitina, picolinato de cromo e procaína é normal? Olha, provavelmente, Heloísa, você deve ter pego algum vaso. Essa mudança de cor, ela não é padrão. Então vale muito a pena você verificar se não pegou nenhum vasinho naquela região e tudo mais. Por isso que escureceu um pouco mais aquela pele. E também lembrar que toda vez que a gente faz uma aplicação de mesoterapia, principalmente a subcutânea, o cliente, a cliente, ela não deve estar expondo a região da aplicação ao sol, porque mancha a pele, tá? Mancha mesmo. Então essas manchas, elas aparecem por exposição ao raio ultravioleta, que ele acaba oxidando as substâncias e enegrece a pele. É uma pena, mas isso acontece e você precisa saber disso. Professor, você indica iridoide após a aplicação de microvasos? Se eu verificar que aquela região vai ficar com vários hematomas, sim. Como que eu verifico isso? Geralmente essa cliente que vem para fazer microvaso, ela já tem uma circulação periférica fragilizada. Então eu olho na superfície da pele, se eu vejo manchas roxas, eu já pergunto aqui, olha, o que é essa mancha roxa? Ela vai me falar assim,
não foi nada, isso daqui apareceu do nada. Então eu sei que aquela circulação dela periférica é comprometida. Então aí eu já oriento ela logo após a fazer a aplicação de irudoide, né? Um dia depois, pelo menos, para amenizar aquela aparência desagradável que às vezes fica. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Tá. A Adriana está me perguntando aqui, cliente com diabetes controlada, pode fazer PEN com glicose 50%? Vai ter resultado? Olha, resultado ela tem. O que você precisa prestar atenção, Adriana? É o seguinte, se realmente ela está controlada. Sabe, se eu pudesse indicar mais uma coisa para vocês, principalmente quem trabalha muito com PEN, era ter um aparelhinho de destro, né, para verificar a concentração de glicose nas pessoas, entendeu? Então, se você tem condições de verificar a glicemia, aí seria bacana. Ou então você vai ter que pedir algum exame para ela, exame recente. Mas geralmente não tem problema, porque é uma quantidade pequena que você administra e você aplica nos microvasos. Mas o que você tem que tomar cuidado? Olha, não exagerar em volumes de 3 a 5 ml no máximo. Por exemplo, se você vai tratar um cliente diabético, minha recomendação é que você fique nos 3 ml de glicose. Sem querer fazer assim, olha, eu abri um flaconete, eu abri uma ampola, a ampola tem 10 ml, eu gostaria de fazer os 10 ml para não perder o produto. Não pense assim, porque você pode ter problema. Lu Vilas Boas, como vai, Lu Vilas Boas? Lu, você quer fazer uma pergunta a respeito de hidrolipo. Se a pergunta estiver relacionada com intercorrências, pode perguntar. Deixa eu ver outra pergunta. Professor, radiofrequência em cima do roxo após a mesoterapia é igual ao sol? Uau, que pergunta legal essa, viu? O que acontece no sol é a incidência de raios ultravioleta. Isso que promove o escurecimento. A radiofrequência após a mesoterapia, logo após, acabou de aplicar a radiofrequência, ela vai degradar pela alteração de temperatura o fármaco, por isso que ela não é recomendada, e também você vai ter que massagear. Então não é nesse sentido, não é no sentido do calor que eu falo que mancha a pele. Geralmente não mancha a pele, não. A pomada Trombofob é melhor do que irudoide? Olha, eu prefiro a irudoide, porque a irudoide ela tem um efeito anti-inflamatório superficial e não tem tanta especificidade como o Trombofob, que Trombofob, como diz, ela é para trombo, ela não é para hematoma, né? Ajuda, mas é como você matar uma formiga com um tiro de canhão. E às vezes o cliente tem dificuldade de comprar Trombofob, e irudoide é mais comum dele encontrar. Paloma Farmacêutica está perguntando aqui. Deixa eu ver o que a Paloma quer saber. Então, no mesmo dia, não passa irudoide antes de passar as faixas. Olha, eu não uso faixa e não uso irudoide no mesmo dia. Por quê? Quando eu aplico a glicose, o meu objetivo é que a substância ela ganhe a circulação. Se eu faço a aplicação de glicose e enfaixa aquela região, eu vou concentrar a substância no lugar, e eu não quero isso. Da onde que vem a conversa da faixa? A faixa ela é utilizada por médicos especialistas em varizes, que faz um procedimento muito maior, que o calibre de um vaso ele é muitas vezes menor do que o calibre de uma veia de uma situação de varize. Não é necessária a utilização de faixas, nem de esparadrapo, nada disso.
ali é uma aplicação superficial. Então você tirou a agulha ali, daqui a pouquinho para de sangrar. Acabei de responder a sua pergunta, Luana. Acabei de responder a sua pergunta sem ter visto. Não recomendo a aplicação de nada, eu deixo a pele ali livre. E se aquela pessoa ali, depois de 1 hora, 2, já puder tomar um banho com água morninha, não muito quente nem muito fria, com uma água morninha, né, para tirar às vezes que fica ali algum coágulo, e aplicar já uma varicel. Eu gosto muito de indicar varicel, fica muito legal, e ela inclusive vai diminuir aquela sensação de perna pesada, de formigamento, aquele desconforto, tá bom? Olha só essa pergunta. A Ceicinha, ela está perguntando: professor, quais os tipos de intercorrência que pode acontecer com o Skin Buster? E ela fala com o Skin Buster da Biometil, mas pode ser qualquer um Skin Buster. A maior incidência de intercorrência no Skin Buster é quando você pega um vasinho. Quando você pega um vasinho e no olho ele fica roxo. Perto da região dos olhos aqui, se a gente pega algum tipo de vasinho, ele aparece, ele tem um derramamento, é lógico que você perfurou um vaso, então você tem um derramamento de substância, e esse derramamento de substância fica parecendo que a pessoa levou um soco, né? Um soco no olho, e isso faz uma intercorrência assim, extremamente desagradável. Agora, outro tipo de intercorrência é pouco provável. Às vezes a pessoa sente um pouquinho de prurido, de coceira e tal, e também não deve ficar exposta ao sol, né? Tanto que eu sempre recomendo que você faça, por exemplo, um Skin Buster, principalmente no final do dia, porque a tendência ali não é a pessoa se expor ao sol, porque depois das 4 horas da tarde a incidência de raio ultravioleta é muito menor, não é? Então a pessoa, mesmo que ela vá andar, vá fazer qualquer outra coisa, aquela região tende a estar mais protegida do que você fazer um procedimento 9 horas da manhã, aí a pessoa vai trabalhar, depois sai na hora do almoço, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então é bom ter esse cuidado, tá bom? Olha só, um monte de pergunta produtiva, né? A gente, na verdade, com a intercorrência, a gente precisa ter cuidado, e a gente precisa aproveitar esse momento que a gente está aqui junto com vários profissionais. A gente precisa ter essa conversa franca e aberta. Mas tem algumas intercorrências que eu acredito que eles são campeões de audiência. Uma delas é excesso de volume. Excesso de volume, eu estava falando de PEN, quando você vê aquela ramificação desaparecer, você se empolga, e a tendência é você injetar mais glicose do que você precisa, e forma aquela pápula e enegrecimento. Cuidado com isso. Eu te recomendo que você não... Pode usar até 10, mas te recomendo que você não faça isso numa única sessão. Separe a perna da pessoa, faça a parte de baixo, depois a parte de cima numa outra sessão, que dá tempo dela voltar, de você acompanhar, dar uma atenção melhor para o seu cliente. Outra coisa, mesoterapia, o teto são 10 ml. Porque quando você somatiza várias substâncias ao mesmo tempo, isso tende a você ter uma somatização dessas substâncias e de repente ter uma intercorrência inesperada. Às vezes nem teria. Deixa eu ver aqui. Professor, por que pode ocorrer hiperpigmentação inflamatória após o microagulhamento, mesmo não colocando força no aparelho? Hiperpigmentação. Olha, geralmente a hiperpigmentação ela acontece como resposta da camada basal da epiderme, onde a gente tem os melanócitos, entendendo a agressão. E pessoas que são predispostas à hiperpigmentação. Não é tão comum assim não. Ou é uma pessoa que já tem
predisposição a melasma, ou é aquela pessoa que mancha o corpo com muita facilidade. Isso não é padrão, não é comum. Isso geralmente é uma exceção. Olha, a Thaís está perguntando aqui, ó. Mesoterapia, 2 áreas, 10 ml por sessão, pode? Olha, você pode fazer quantas áreas você quiser. Apesar que eu sempre falo isso, que muito abraça, pouco aperta, né? Então o que eu te recomendo é o seguinte, olha. Você pode fazer 2 sessões em áreas pequenas, por exemplo. Essa região aqui que as mulheres reclamam muito, que forma uma gordura, e também essa região posterior onde tem a marca do sutiã, no dorso. Você pode pegar 5 ml e tratar 5 ml cada região. Mas agora 20 ml eu não recomendo. Entendeu? A exceção que eu abro é quando acontece assim, eu fiz 10 ml de gordura localizada, e aí eu vou fazer uma superfície, por exemplo, um Skin Buster que eu vou usar mais 2 ml, aí não tem problema. Geralmente você não tem problema porque você usa via de administração diferente. Então, na gordura localizada, eu vou estar administrando substâncias lipolíticas, e na região intradérmica, que é entre epiderme e derme, eu vou estar administrando substâncias eutróficas. Então, geralmente aí não dá problema. Ou então, por exemplo, fazer uma área de estria pequena, que ali eu gasto de 3 a 5 ml. De novo, você está usando para gordura localizada uma camada de tecido, que é o tecido subcutâneo, e para a camada e para a região de estrias, a gente vai estar utilizando a camada intradérmica. Então, subcutânea, ela ganha a região, a vascularização mais rápido, inclusive, do que a intradérmica, tá bom? Por conta da vascularização. A região subcutânea é muito mais vascularizada do que a região da epiderme e derme. Posso fazer hidrolipoclasia não aspirativa numa única sessão? Deixa eu ver aqui a pergunta que ela me fez. De nada, Thaís. Posso fazer hidrolipoclasia não aspirativa em um acelerador de metabolismo numa única sessão? Até pode. Por quê? As duas são de efeitos imediatos. Quando você faz hidrolipoclasia, você precisa da atividade física logo após a sessão. Quando você faz intramuscular, também. E eu vou te dar mais uma resposta. A hidrolipoclasia eu só uso soro fisiológico, então eu não tenho acúmulo de concentrações de fármacos. Se eu administrar 10 ml no tecido intramuscular, não vai ter problema nenhum, porque na hidrolipoclasia eu não tinha fármacos. Então a chance de eu ter intercorrência, sobrecarga de tecido, de fígado, de rim é muito pequena, tá? Pode fazer sim, não vejo problema nenhum nisso. Professor, gostaria de saber a diferença do tranexâmico de uso da mesoterapia, do tranexâmico de uso oral, Transamin. Via de administração é a diferença, os recipientes e o poder de absorção, que são totalmente diferentes, e concentração de fármaco. É isso que você precisa estudar e também ver a bula para você perceber. E você tem que entender que na mesoterapia eu quero um efeito localizado. Qual a literatura que você indica para intradermo? Se você está falando de mesoterapia, a literatura que eu indico é o meu material. Que é publicado diariamente, de segunda a segunda, de segunda e quinta, um conteúdo denso, porque literatura específica de mesoterapia é uma coisa difícil no mercado. Então, eu te recomendo aí o meu material, que ele é bem rico, modéstia à parte, falando. Deixa eu ver aqui no YouTube. Nossa, um monte de pergunta aqui no YouTube. Viegas, estética avançada, muito obrigado, viu? Como identificar uma intercorrência com mesoterapia localizada e quais ativos ocorrem mais intercorrência? Puxa, pergunta bacana essa, gostei. Olha, Ceicina, produtos que dão mais problemas na mesoterapia.
L-carnitina, quando a pessoa, L-carnitina e demais, quando a pessoa é alérgica a frutos do mar, geralmente se tem problema nesse sentido, tá? Então, cuidado com isso. Na anamnese você precisa verificar se a pessoa tem esse tipo de problema. Lipossoma de girassol menos, mas desoxicolato mais quando você não aplica na camada certa de gordura localizada. Se fica muito superficial ou muito profunda, geralmente ela forma nódulos e dá trabalho para tirar esses nódulos dali, tá? Então essa é uma intercorrência assim que acontece com uma certa frequência. Mesoterapia acelerador de metabolismo em uma única sessão. Acelerador de metabolismo é uma mesoterapia. Se você estiver falando assim, Adriana Trajano no YouTube, se você estiver me perguntando se fazer uma aplicação com mesoterapia via subcutânea e outra intramuscular, se pode, eu vou te falar que não. Porque a subcutânea não precisa de atividade física, eu tenho que deixar a substância em repouso. E de acelerador de metabolismo, como ela é intramuscular, vai estar disponível na corrente sanguínea mais rápida, eu preciso de fazer imediatamente atividade física, tá bom? Quanto tempo depois da aplicação com desoxicolato posso fazer hidrolipoclasia? Olha, Heloísa, eu faria eu intercalaria uma semana desoxicolato, outra semana hidrolipoclasia. Vamos ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver. A Adriana está perguntando. Vende glicose, sim, Adriana. Depois de desoxicolato, quanto tempo posso fazer drenagem linfática? 48 horas depois de você fazer mesoterapia, você já pode fazer drenagem linfática. Tá bom? Intramuscular hidrolipoclasia no mesmo dia? Pode. Você chegou agora, né, Suelen? Pode sim, acabei de responder isso. Olha só a pergunta dela. Fazendo desoxicolato em pregas acima de 3 centímetros, ainda assim pode haver intercorrência? Pode, dependendo de volume, dependendo da profundidade da agulha, pode ter intercorrência de formar nódulo, porque desoxicolato, quando ele é aplicado muito superficialmente ou muito profundamente, ele, se estiver perto do músculo, perto da derme, ele traz intercorrência sim. Deixa eu ver aqui outra. Mas tudo bem, Suelen, respondo mesmo assim. Professor, faço a prega para diminuir o desconforto da agulha em algumas regiões, mas em um vídeo seu vi que muda a via de administração. Não pode fazer de forma nenhuma? Olha só, eu só uso a prega para diminuir esse desconforto que você está falando quando eu faço hidrolipoclasia. Porque o problema é que eu faço uma aplicação aqui, outra aqui. Quando eu faço a prega, eu movimento. Aí eu posso quebrar a micela que eu formei. E quebrando essa micela, você aumenta a superfície de contato. E ao invés dela ficar no tecido subcutâneo, ela vai para a corrente sanguínea. Aí eu tenho uma ação sistêmica ao invés de localizada.